Senhor, derrama sobre ele a tua graça. Ó Deus, sabemos que ele é teu ungido, teu escolhido, mas pedimos nessa noite uma bênção especial, Senhor, uma unção específica, Senhor, para a liberação da tua palavra sobre a tua igreja. Que nenhum ponto ou uma vírgula saia dos seus lábios que não tenha saído primeiro do teu coração ao coração da tua igreja. Pai, nós oramos e apresentamos teu filho aqui, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. A igreja que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Pastor Edson Vando, gostaria de apresentá-lo de maneira mais formal. Não fiz ontem, mas quero fazê-lo porque do ano passado para cá muitas pessoas chegam na igreja, muitas pessoas novas, muitas pessoas assistindo também a live da igreja. Pastor Edson Vando, um amigo de algum tempinho já, e ele é pastor titular na igreja da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na cidade de Recife, mais especificamente no bairro Cordeiro, na Avenida Caxangá. Por isso, a DEVEC Caxangá. Eu e a pastora Mero tivemos lá o prazer de ter estado lá o ano passado, e foi um momento assim precioso, e eu gostaria que a igreja o recebesse aplaudindo o nosso Deus em nome de Jesus, amém? Ele vai falar dele mesmo, se apresentar melhor, falar um pouco da sua esposa, o seu filho está ali embaixo. Pastor, fica à vontade em nome de Jesus, amém? Muito obrigado. Só não vende o prédio que ainda não é nosso, é alugado, viu? Mas fica à vontade. Boa noite, Pai do Senhor para todos, amém, gente? Que alegria, mais uma vez, tivemos aqui ontem, mais esse segundo dia, esse casal que, a maneira que ele nos trata, chega a nos constrange, como Paulo diz, né? Então, a minha oração é que Deus lhe honre cada vez mais nesta terra, você, a sua casa, pastor Amélio, que Deus abençoe cada vez mais, viu? Estou aqui acompanhado do meu filho Samuel Eduardo. A minha esposa não pôde vir, que ela fez uma cirurgia recentemente, e aí a gente achou por bem, por conta da viagem um pouquinho longa, e aí a gente fica só provocando ela com as fotos. Mas ela manda a paz do Senhor também para a igreja, tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos lá. Você crê que Deus tem uma palavra profética para a sua vida? Hoje é o 10º dia, é isso? 10º dia. Livro de Josué, capítulo 2. Livro de Josué, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Fala sobre Josué que envia os 2 espias a Jericó, a primeira cidade a ser conquistada na Palestina. E Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus,
a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Versículo 11, a gente termina. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga amém. Glória a Deus. Estamos na temática de dupla honra, né? E para chegar a esse tempo, né, baseado naquilo que foi proposto, eu preguei ontem em cima de Isaías 61:7. E o Espírito Santo, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero ministrar uma palavra que fale sobre isso, fale que algo que possa trazer um ato de recompensa. Recompensa. Então, se eu tivesse que dar uma temática para a gente nortear aquilo que eu vou ministrar, está chegando o dia da recompensa. Que dia é esse, pastor? É o dia da dupla honra, aquilo que Deus vai fazer sobre a sua vida. Essa história ela é muito conhecida, né? Essa história da primeira conquista dessa cidade de Jericó. Só que você olha que há um personagem aqui muito especial, que é uma mulher. É interessante que Mateus, no capítulo 5, primeiro, aliás, versículo 5 por ali em diante, vai falar da genealogia de Jesus. Existem pelo menos 4 mulheres ali, naquela genealogia de Mateus, que são mulheres fora da curva, ou seja, que era algo improvável de estar ali. Você vai ver Tamar, que é a nora de Judá, que ela se veste de uma prostituta e assim, e faz com que as coisas aconteçam dentro do propósito de Deus. Você vai ver Ruth, uma moabita estrangeira, entrando, né, dentro dessa genealogia. Você vai ver Batseba, uma mulher que adulterou, né? E você vai ver Raabe, que o texto mostra que era uma prostituta. Imagine você, final de ano, reunido toda a família, aquela foto de família. E dentro daquela foto de família todos vieram, e ali está essas 4 mulheres e os demais, inclusive o próprio Senhor Jesus. E aí cada um diz assim: você, como foi a tua história? Essa aqui veio desse, essa veio desse. Existem mulheres extraordinárias, como Sara, Débora, Uda, a própria Maria. Mas essas mulheres, as que citei, fora da curva, quando você olha a história de cada uma delas, em especial a de Raabe, você vai ver que é uma história de superação. Pela história de Raabe, ela é uma história de superação. E essa história, assim como a Bíblia nos mostra, vários personagens comuns, como eu e você, que tiveram as suas vidas totalmente transformadas. E quando eu olho como Raabe era esse tipo, ela era idólatra, tinha a sua função como prostituta ali, mas que teve uma oportunidade de pertencer ao povo de Deus. Raabe, ela significa insolente, ou seja, que não respeita ninguém, arrogante, que vive preso no seu mundo e que ninguém tem nada a ver com isso. Por isso que ela é muitas vezes ignorada. Quando você olha todo esse contexto, você percebe que até o local onde ela morava, entre os muros, em cima dos muros, a parte alta, a ideia que se traz de Raabe para esse momento que está se vivenciando é totalmente inesperado, improvável. Essa mulher, ela entra na história do qual nenhum de nós queríamos até nem chegar perto, ainda que a gente fosse com amor, evangelizando, mas dificilmente você vai ver as pessoas se preocupando com um drogado, com um viciado, com uma prostituta. E você percebe a grandeza do amor de Deus dentro do seu propósito, inserindo alguém que eu e você talvez não inserisse dentro da nossa história. E Deus vai dizer assim: eu vou inserir essa pessoa na minha história e nos meus propósitos. Então quando você olha toda essa história, aí você vai vendo, e eu entendo que quando o texto diz que ela era uma prostituta, uma meretriz, eu entendo que era a circunstância que levava ela a viver isso. Por quê, pastor? Porque quando aqueles espias vão ali e ela entende o que é que está acontecendo, a primeira preocupação de Raabe é pela sua família, pelo pai, pela mãe,
pelos irmãos. Então dá-se uma conotação de que Raabe vivia aquela vida por viver, não porque ela queria, mas que ela era fonte de recurso para sua casa. Então tem hora que pessoas vivem circunstâncias que elas não querem estar, mas aí eu tenho uma palavra para você. Quando chega o momento da oportunidade de Deus, abrace ela, porque Deus vai fazer coisas grandes e poderosas sobre a sua vida. Existe uma frase do pastor Gesiel Nunes Gomes, muito interessante. Ele diz assim: existem oportunidades que geram outras oportunidades, mas existem oportunidades na nossa vida que são únicas. O que é que eu tenho que fazer, pastor Edson? Aproveitar toda oportunidade que passar diante dos meus olhos. Por quê? Porque eu não sei qual dessa vai mudar a minha história e transformar todo o meu ser. Quando eu olho para Raabe, eu entendo isso. Ela não abriu mão, ela entendeu que a circunstância que ela estava vivendo não impedia dela viver algo novo para a história da vida dela e para a casa dela. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Você entrou aqui pensando de um jeito, vai sair transformado pelo poder que há na palavra de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história. Talvez nenhum de nós valorizasse uma pessoa como Raabe. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. 1 Coríntios 1:27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Quem zomba de você hoje não sabe o que é que Deus vai fazer na sua história. E é interessante que eu entendo que talvez você veio aqui nesse lugar, você está participando desde o primeiro dia e você veio buscar refúgio, abrigo em Deus, porque a igreja é um hospital. Quando todas as portas se fecham, você sabe que a casa de Deus vai estar aí aberta aqui. E eu entendo que é nesse momento que portas são abertas, o efatá de Deus acontece. Algo novo começa a surgir na nossa vida. Deus entra na nossa história. Aquilo que era um tipo de desânimo passa a ter ânimo na nossa vida. Dá uma nova esperança para cada um de nós. E você percebe as promessas de Deus acontecendo na vida de cada um de nós. Aleluia. O livro de Hebreus, quando vai mencionar sobre Raabe, ela entra na galeria dos homens da fé, das mulheres de fé. Hebreus 11:31 diz que pela fé Raabe é a meretriz. É interessante que o texto faz questão de dizer quem era ela. Quem era ela? Não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A minha pergunta é: o que é que uma mulher de cunho tão moralmente depravado, que jamais imaginaria que a sua vida teria algum sentido e que fosse satisfazer os anseios dos outros, tivesse importância para os propósitos de Deus? Quando você olha essa história, porque quem chegava perto de Raabe era para abusá-la, era para usá-la como objeto de um desejo. Deus não. Todas as pessoas que têm um encontro com Deus são transformadas pelo poder da sua palavra e da sua presença. Pastor, não estou entendendo. Você pode ser até uma coisa até hoje, mas quando você tem um encontro com Deus, a sua história começa a mudar. Há uma nova história escrita com o dedo de Deus sobre a sua vida. Foi isso que aconteceu com Raabe. Naquele dia, aqueles dois homens pareciam algo comum de visitação na casa dela. Mas foi totalmente diferente. Por quê? O que chegou na casa dela não foi para abusá-la, mas foi para trazer uma nova história. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, nesse ano dupla honra. Ei, vai começar a mudar, vai ter mudança, vai ter transformação, vai ter libertação. Deus vai entrar nesse cenário e vai mudar a história lá na tua casa. O que é que eu aprendo com isso? É que tem hora que nós pensamos que aquilo que vem para nos destruir, na verdade vem com uma grande mudança na nossa vida. Tiago, quando vai fazer menção de Raabe, Tiago 2, versículo 21 e 25, ele a compara como o pai da fé, Abraão. Ele disse: assim como Abraão foi justificado entregando o seu filho Isaque, e assim foi imputado como justiça, Raabe
na sua atitude de adoração e de entrega, ela também entra como um ato de fé. Você percebe que esses homens que ali vivenciaram coisas grandes com Deus, traz menção. Ou seja, o que Tiago estava dizendo, da mesma maneira que nós entendemos a grandeza de Abraão, Raabe, a meretriz do texto sagrado, ela também teve a sua participação. Ou seja, aquela que era desprezível, desonrada, esquecida, atribulada, passou dentro agora de um propósito de Deus para estabelecer um futuro para a sua história e para a sua casa e para toda a geração futura. Muitas coisas são mudadas quando nós colocamos a nossa fé em Deus. Pastor, o que é fé? Confiança no que vai acontecer. Eu não vi ainda, mas eu já visualizei no meu coração, na minha mente, e eu trago. Eu não vi, mas vou trazer a existência. Eu não tenho, mas vou trazer a existência. Eu não posso, mas Ele pode, eu vou trazer a existência. É Deus fazendo, é Deus realizando, é Deus manifestando o seu poder, a sua graça sobre a sua vida. Agora, existem 3 coisas dentro da personalidade de Raabe que nos chamam a atenção. Primeiro, o seu caráter. Mas como, pastor? Como é que uma mulher desse tipo de comportamento de vida assim, seu caráter de inteligência e de sabedoria? E que? Raabe sabia valorizar a sua família. Você percebe dentro do contexto que a primeira coisa que ela se preocupa era justamente a sua família, a sua casa. E é justamente isso que muitas vezes está acontecendo. As pessoas estão esperando uma oportunidade. Ei, Deus está abrindo uma grande porta de oportunidade para alguém nesse lugar. Porque Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, conhece o teu sofrimento, sabe tudo que você está passando. Então, seu caráter de inteligência e sabedoria, segundo o sofrimento dela. Raabe sofria com aquela decisão, com aquela vida que ela tinha, mas a decisão lhe proporcionou alegria a toda a sua casa. A decisão de Raabe fez com que Deus a acolhesse. A decisão de Raabe faz com que ela mude o rumo da sua história. Aonde era para ser morte e destruição, tornou-se uma aliança de vidas. Ei, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, aquilo que viria para destruir, trazer morte, Deus está dizendo não, vai ter vida e vida em abundância. Porque aqueles espias, quando fazem esse pacto de aliança com ela, eles vão dizer assim: a nossa vida pela sua vida. Aleluia. O que é que eu aprendo em meio a isso que ela estava vivenciando? A sua decisão de entender que Deus estava ali. E uma vez que ela fazia aliança com aqueles homens, estavam fazendo aliança com Deus. E qual era o segredo? O segredo estava lá em Josué 2, 18 ao 21. Ela tinha que deixar um fio escalarte, um cordão ali vermelho. Isso representa justamente o sangue de Cristo, que nos dá livramento, que muda a nossa história por completo, que nos faz assentar à mesa dele, que nos perdoa de todo o pecado. Aquela que era lembrada por tempestade passaria agora a ser lembrado como livramento, escape para a sua vida e para a sua casa. Não sei se você está entendendo, mas Deus escolhe as pessoas imperfeitas. Deus escolhe as pessoas inadequadas. Deus escolhe as pessoas rejeitadas. Muitas vezes aos nossos olhos, mas Ele escolhe para executar os seus propósitos. Quando você olha na história bíblica desses personagens, o próprio Moisés, pesado de língua, ele mesmo: eu sou pesado de língua, senão, mas você vai ser o meu porta-voz. Eu preciso falar com o faraó. Gideão, o menor da sua família, o mais pobre, mas é você, porque eu sou contigo, Gideão. E Davi, o último esquecido, aquele que não sentava à mesa. Não, enquanto ele não chegar, ninguém senta à mesa. Ah, pastor, não estou entendendo. Deus está dizendo para alguém que: ei, você tem importância para mim, e que eu tenho para a tua história é algo tão grande e poderoso que você nunca imaginou, nem passou no seu coração. E Raabe é esse tipo de personagem que é representado nesse dia por mim e por você. Pessoas comuns que Deus escolhe para tarefas extraordinárias. Aleluia. Eu quero trazer aqui algumas lições rapidamente, como aplicação. Olhando a história de Raabe, daquilo que nós podemos entender,
O dia da recompensa do Senhor é o tempo da dupla honra. Primeiro, o que é que Raabe nos ensina? Ela entendeu que havia uma ordem de Deus sobre aquele lugar. Pastor, não estou entendendo. Não abra a mão do seu chamado. Tem pessoas que desistem fáceis. Tem pessoas que na primeira luta, na primeira adversidade, ela deixa tudo aquilo que Deus tinha dito para ela. Deus não te chamou para você desistir. Deus te chamou para você avançar. Não abra mão daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez alguém não acredite, talvez alguém não compreenda, mas foi Deus que te escolheu e ponto final. Nada e ninguém pode pedir aquilo que Deus tem sobre a sua vida. O texto vai dizer em Josué capítulo 1 versículo 2, escute, é profético. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que é que eu aprendo com isso? Não se estabelece o novo enquanto o velho está perto. Se for preciso, Deus tira algumas coisas, tira algumas pessoas, mas aquilo que Deus falou para a tua vida vai acontecer. Quem está recebendo essa palavra é de cunho profético para alguém que está aqui. Ei, não se estabelece o novo enquanto o velho está. Por isso que Deus chega a falar para Josué: o meu servo Moisés é morto, mas chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu momento, chegou a hora da tua vez. É Deus agindo na tua história. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia! Que tempo é esse, pastor? É o tempo do cumprimento das promessas. Então Raabe, ela tem a percepção, gente, ela tem essa percepção, ela entende que Deus havia dado uma ordem. Segundo, conheça os pensamentos de Deus, sua vontade. Josué 2,9, ele disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Josué 1,3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Quer que eu aprenda aqui? Deus já tinha dito a Josué: Josué, eu já te dei, é só conquistar agora. Será que você está pegando essa palavra? Só o pastor Eufrates. Deus está dizendo nessa noite para alguém que está aqui: ei, eu já te dei. Creia, conquiste, persevere, se determine, creia, acredite quem vai fazer o Senhor. Mas Ele já deu a terra prometida sobre coloca a planta do pé e diga: é meu, porque Deus disse que já era meu. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito de Deus. 3. Consciência da presença de Deus. Quando você olha o versículo 10 e o versículo 11, Raabe vai dizer assim, ó: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estava além do Jordão, os quais destruíste. Aí versículo 11: o que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, aí ela vai dizer, vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Oh, glória a Deus. Quem vai fazer é Ele. Quem vai fazer é Ele. Aprenda a descansar nele. Ela vai dizer assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. O que é que eu estou entendendo aqui? Escute, já está tudo resolvido. Ele está chegando para resolver aquilo que está precisando ser resolvido. Mas há uma palavra profética sobre a tua vida. Já está tudo resolvido. Vai só se materializar sobre a tua história e sobre a tua vida. 4. Confiança nas promessas de Deus. Capítulo 2, versículo 12 ao 14 fala justamente isso. Agora, pois, jurai-me, pois vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai. Isso é Raabe dizendo àqueles espias. E que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs. Olha o cuidado dela. Com tudo que tem. E de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, os espias: a nossa vida responderá pela vossa vida.
se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. A nossa vida pela sua vida. Escuta eu dizer uma coisa aqui para você. Decepção não mata. Você já foi traído? Coisa horrível é isso. Pessoas que um dia passaram pela nossa história, pela nossa vida, e geralmente quem trai é quem está perto, não é quem está longe não. É quem você estende a mão, é quem você abençoa, é quem você acredita. E aí você diz assim: não, eu não vou fazer não. Deus te chamou para você continuar fazendo, porque a atitude dessas pessoas não diz respeito ao teu caráter. Deus vai fazer na tua história. Ei, é Deus te preparando, te moldando para aquilo que Ele tem preparado para a tua história. Não recue, confie. Quinto lugar, seja forte no Senhor. O que é isso, pastor? Suportar as afrontas, suportar as adversidades, suportar os inimigos, suportar as ciladas de Satanás contra a sua vida. Reveste de toda a armadura de Deus. Efésios 6:10. Irão tentar, vão fazer de tudo para você parar e desistir, mas Deus não chamou você nem para parar, nem para desistir. Continua crendo, porque vai vir um tempo de honra para a tua vida e para a tua história. Sexto lugar, sexta lição: confiar no que Deus tem para a sua vida. Josué 1:7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Escute uma coisa: o caminho é uma linha reta diante do Senhor, não tem atalhos. Com Deus não tem negociata, jeitinho brasileiro, não funciona. Ah, pastor, muitos são os desafios, eu sei. Continue prosseguindo. Por quê? Porque é o Senhor que vai te instruir no caminho. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Aleluia. Ah, pastor, a quem eu vou recorrer? Ele vai te dar o conselho, a palavra de sabedoria, de inteligência, e Ele vai te dar a direção daquilo que você precisa para a tua história e decisões do futuro. É que eu aprendo com isso. É Deus dizer assim: eu estou na frente. Você não está vendo, mas eu estou lá na frente. Eu estou abrindo as portas, estou escacarando a janela do céu para a sua vida. Você não viu ainda, mas eu já dei ordem. Eu já manifestei o meu poder. A minha palavra já foi liberada sobre a sua vida. Ah, tão somente creia, tão somente espere, tão somente confie. Sétima lição: ter alegria na palavra. A palavra de Deus é inegociável. Josué 2,14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciados esta missão. E será, pois, que quando dando o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Em Josué 1,8, Deus já havia afirmado a palavra a Josué. O que é isso, gente? Acredite naquilo que Deus falou para você. Não importa o tempo, as épocas, o que já passou, acredite, creia, no tempo dele as coisas começam a acontecer. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Ei, eu estou dizendo aqui, no tempo de Deus vai chegar a resposta para a tua vida, para aquilo que você está buscando nesse lugar. Aleluia. Se eu tivesse que dar um conselho a você: pastor, me dê um conselho. Fique com aquilo que Deus falou. Fique com aquilo que Deus falou ao teu respeito, para a tua vida. Fique com aquilo que Deus prometeu. Em oitavo lugar, oitava lição que eu aprendo: seguir destemidamente no Senhor. Josué 1,9 diz: não te mandei eu ser forte e corajoso. Irmão, se Deus está falando ser forte e corajoso, por que a gente treme nas bases em meio às dificuldades, pastor Eufrates? Em meus desafios, sabe? Em meio às coisas contrárias que surgem, mas ele está dizendo: seja forte, seja corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Deus está dizendo: não tem nada fácil, mas eu estou contigo. Eu concluo dizendo: Rabi agora recebe uma missão.
permanecer com aquele cordão escarlate vermelho sobre a janela. Ela tinha essa obrigação de assim ser. Josué 2:21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então o despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Esse cordão é um símbolo da marca de Cristo sobre as nossas vidas. Seguir destemido a saber que nada pode acontecer na nossa vida se Deus assim não permitir. Deus, ele vai pegar aquilo que era uma história de fracasso, de caos, e vai transformar em algo para Ele, para a glória e louvor dEle. Se prepare para viver esse tempo de dupla honra. Eu vou repetir mais uma vez: se prepare para você viver esse tempo de dupla honra. Pastor, onde é que ficou a recompensa de Raabe? Pastor, onde é que ficou a dupla honra de Raabe? Raabe se tornou mãe de Boaz, rico fazendeiro. Oh Espírito, quem morava lá em cima do muro se prostituindo, quando desce na presença de Deus, Deus começa a transformar a história dele, a história dela. Eu sei que alguém está precisando ouvir isso aqui, dizendo assim: na minha vida não tem mais jeito. Tem. Quando você tem um encontro com Deus Todo-Poderoso, a tua história começa a mudar. Não importa da família que você veio, não importa o que você fez no passado, Deus é um Deus de presente e um Deus do futuro que está intacto para a sua vida ainda. Boaz se casa com Ruth, outra improvável, se torna um ancestral do rei Davi. Aleluia. Que vai se tornar dentro da árvore genealógica do Salvador Jesus Cristo. O salmista, ele canta Raabe. Salmo 87, versículo 4. Farei menção de Raabe. Escute isso, é profético para a vida de algumas pessoas que estão aqui. Ela passou a ser lembrada não mais como uma prostituta, mas como alguém que era a heroína de Israel. É Deus diz assim: eu estou mudando a tua história, eu estou transformando a tua vida. Deus, ele reconhece aqueles que são seus. Isso não importa, pastor, lá em casa somente eu sou crente, glória a Deus. Não importa o que você fez, Deus conta com você para cumprir seus propósitos. Você faz parte das promessas de Deus. E no teu registro agora está lá: filho de Deus e filha de Deus. Uma atitude que aquela mulher tomou serviu de dupla honra para a vida dela. Raabe representa, irmãos, para a história de Israel, dos hebreus, um ramo removido no fogo da destruição. Perceba que os muros derrubam, todo mundo morre, mas Raabe, a meretriz, a prostituta, ela salva seu pai, a sua mãe, seus irmãos e as suas irmãs. E agora vai entrar dentro de um propósito de Deus. Olha como as histórias se cruzam e Deus vai sendo glorificado. O final da tua história vai ter um final glorioso. A tua história não vai ficar em cima do muro, não é isso que Deus tem para a sua vida. Quem tem a marca da promessa tem algo muito maior para a sua vida. A história de Raabe é dramática, é verdade, mas torna uma história de fé. Quer que eu aprenda e eu termino aqui? Que a graça de Deus, ela é ilimitada. Ela é ilimitada, é para todos. Cordão vermelho que salvou a Raabe e sua família lembra o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem preto, não tem nada. Tem a graça de Deus, tem o favor de Deus, tem as misericórdias do Senhor, tem a bondade de Deus para todos sempre. É isso que você precisa ter: a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias. Nunca falte sobre a tua casa e sobre a tua família. Raabe colocou a sua fé em Deus e não ficou decepcionada. Raabe revela a disposição de Deus para usar os imperfeitos, rejeitados, aqueles que a sociedade exclui, mas Deus abraça. E graças a Deus que é Ele que escolhe a mim e a você. Deus não quer que sejamos sem defeito,
Nós temos, e muitos. Nem que cheguemos ao pleno amadurecimento do conhecimento dele. Não é isso. Ele quer que nós nos entregamos a ele, para que ele possa conduzir a nossa história. E aquilo que era para ser uma destruição para a vida de alguns, Deus faz com que seja um lugar de vida de dupla honra. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu termino dizendo: pessoas comuns, como Raabe, como Ruth, como tantas outras, como eu, como você, Deus convida, Deus chama para fazer obras extraordinárias. O que é que precisa, pastor? Se entregar, viver no centro da vontade de Deus e acreditar que Deus quer mudar a sua história. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor realize os teus sonhos, que esse ano seja um ano no marco da tua história, o melhor ano da tua vida até agora. Que tudo aquilo que Deus já reservou, tem preparado, Ele libere sobre a sua vida neste ano. E que você comece esse ano profetizando para si mesmo: eu vou viver um tempo de dupla honra sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, sobre os meus negócios. Que Deus te abençoe e muito obrigado, pastor, em nome de Jesus.